Bom, e ainda nesse assunto, o ministro da Justiça, Flávio Dino, voltou a falar sobre o andamento das investigações da Polícia Federal contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. Depois de dizer que a atuação da PF é técnica, séria e isenta, ontem Flávio Dino afirmou que as investigações estão no caminho certo e longe de acabar. Há uma evolução na direção correta, que é a direção da aplicação da lei, com isenção, com imparcialidade. O caráter técnico das investigações é muito nítido e elas vão prosseguir, porque é um imperativo legal. Então nós temos um encadeamento de fatos que vão surgindo, outros fatos podem derivar dos documentos já apreendidos, dos celulares, dos computadores. Isso é próprio de inquéritos policiais complexos. Eles estão longe do fim, certamente, porque são investigações que estão avançadas, mas não estão ainda concluídas. Já há determinadas visões que estão muito nítidas em relação aos inquéritos. Cris, está aí então um trecho do ministro da Justiça, Flávio Dino, né? Ele que é o porta-voz da Polícia Federal, falando das investigações contra o ex-presidente Jair Bolsonaro no caso das joias. Porta-voz da Polícia Federal, que ele diz que é dele, né? Ele se apropriou, é mais uma instituição que está sendo corroída por dentro, atacada por dentro do Ministério da Justiça. Ataque à instituição, ato antidemocrático. Isso aí é exatamente o que eles dizem que os outros fazem, né? Mas vamos lá, né? Flávio Dino ali dando entrevista coletiva, todo pimpão, né? Toda hora ele tá na frente das câmeras, porque eu trabalho, porque a minha polícia, porque eu isso, porque eu aquilo. Só falta repetir a frase do Alexandre de Moraes para dizer que tem muita gente para prender e tem muita gente para multar. Só que eu não vejo um único daqueles microfones sendo recolhido e um repórter perguntando: e o Piaget lá, que Lula ganhou do presidente da França em 2006 e que nem declarou, segundo o Tribunal de Contas da União, sequer declarou esse presente como recebido. Foi descoberto depois de uma investigação e que está até hoje no pulso dele ali, R$80 mil. Não vai ser investigado isso? E os 11 containers que a OAS gentilmente carregou para São Bernardo do Campo, com vários presentes que Lula se orgulhava de ter recebido, um trono, inclusive, de um líder africano, e inclusive coisas que não eram presentes da era Lula, que já eram do acervo, até onde consta do Palácio da Alvorada, do Palácio do Planalto, como a obra do Aleijadinho, que sumiu e ninguém mais falou dela. E a própria presidente Dilma Rousseff, depois também, que levou 100 e tantos presentes, depois não localizados, parte deles. E aí eu acho que os repórteres deveriam perguntar, ou esse ministro Pimpão deveria falar: vamos investigar tudo, desde 1990, quando assumiu o primeiro presidente eleito democraticamente na reabertura democrática no Brasil, Fernando Collor de Mello. Depois 2 governos Fernando Henrique, 2 governos Lula, um governo e meio da Dilma, meio governo do Temer, e aí sim chega-se a Bolsonaro. Vamos fazer isso, Flávio Dino? Porque justiça, ela só é realmente justiça quando a balança está equilibrada. Quando está nesse desequilíbrio que vocês demonstram aí toda hora, ela é perseguição, ela é mais uma ferramenta de perseguição, mais uma instituição que foi demolida por dentro. E é muito triste a gente acompanhar isso aqui do lado de fora e ainda ver gente querendo chamar isso de democracia. Insisto na nossa frase, que está sendo repetitiva aqui, mas é necessária. Estamos num estado de exceção. Se Bolsonaro errou, que seja investigado e pague por isso, mas todos os anteriores também. Não pode ficar perseguindo uma única pessoa só porque o poder agora está nas mãos desse grupo. Né, Flávio Dino? Pois é, Ana, quero te ouvir também nessa coletiva de imprensa. O ministro da Justiça, Flávio Dino, chegou a dizer então que as investigações da Polícia Federal, a atuação da Polícia Federal é técnica, séria, isenta e agora diz que as investigações estão no caminho certo, mas longe de acabar. Só faltou ele completar que o coelhinho da Páscoa e o Papai Noel existem, né? Investigação técnica e séria contra um perseguido político. Eu estava pensando aqui, Paula, vou jogar isso para os meus parceiros, né? A gente sempre fala das similaridades desse caminho dessa perseguição política entre Brasil e Estados Unidos. Nós vimos desde que Donald Trump saiu ou foi retirado da Casa Branca, ele vem sendo perseguido politicamente de uma maneira inacreditável. Inclusive,
ele disse ontem nas suas redes sociais, né, lá na Truth, que amanhã na Geórgia ele pode ser preso. Claro que ele não vai ficar na cadeia, né? Acho que já está no 4º indiciamento dele, na Geórgia. Ele vai tirar aquela foto, né? O famoso mugshot, depois ser fichado, colocado ali as digitais e vai sair com uma fiança de $200 mil. Mas a esquerda americana está enlouquecida por causa dessa foto oficial de quando você é fichado. E aí ele vai aguardar o julgamento. A diferença, Paula, é que aqui nos Estados Unidos, e aí você tem que voltar lá na história dos pais fundadores, o grande medo dos pais fundadores era um judiciário muito poderoso. Então, eles restringiram muito o poder do judiciário e esse poder ele é mais distribuído para os estados na forma do federalismo americano que a gente sempre conversa aqui. E aqui, um presidente condenado, indiciado, por exemplo, ele não se torna inelegível, ele pode continuar concorrendo, porque os pais fundadores pensavam que o judiciário poderia ser usado para perseguições políticas. E no caso de Donald Trump, quanto mais batem no Donald Trump, mais ele cresce. É impressionante. Hoje nós temos o primeiro debate das primárias do Partido Republicano na Fox News. O Donald Trump não estará nesse debate, ele estará no mesmo horário com Tucker Carlson, numa entrevista no Twitter, e já estão falando que a audiência no Twitter vai ser muito maior. No caso do presidente Bolsonaro, nós vimos que essa perseguição atingiu aí, né, culminou para ele se tornar inelegível. O que eu queria jogar aqui para os meus parceiros? É tanto desgoverno, é tanta coisa errada nesse governo do PT 3.0 que eu não sei se eles teriam, se seria uma boa estratégia prender o presidente Bolsonaro, porque prendendo o presidente Bolsonaro, você acaba com a fábrica de cortina de fumaça dessa turma. Se eles prendem o presidente Bolsonaro, não tem mais qualquer coisa que apareça, não tem como puxar lá a carteira de vacinação do presidente Bolsonaro e a imprensa, né, carcomida, vendida, empurrar essa narrativa, porque tudo que foi notícia, pelo menos aqui na Revista Oeste, que foi uma notícia importante, como as imagens da Itália, o derrotamos o bolsonarismo, tudo foi empurrado para debaixo do tapete usando o nome do Bolsonaro. Era o relógio, era a carteira de vacinação. Então, será, né, os 11 containers, será que uma prisão do Bolsonaro não acaba aí com a galinha dos ovos de ouro das cortinas de fumaça? Bom, Ana jogou para a galera aí. Quem se arrisca a responder? Flávio? Olha, Ana, o que eu diria, como alguém que estudou muito narrativa, inclusive narrativa nessa época de redes, né, que elas são completamente fragmentárias, é o seguinte: a esquerda brasileira, especificamente, ela tem um mito fundador de ser perseguida pela ditadura militar, sempre aquela coisa, né, onde a gente foi lá se autoexilar em Londres, né, ou seja, você também é uma autoexilada, né? Quantos colunistas da Oeste estão sem passaporte no Brasil porque tiveram o passaporte cassado? Isso sim é um exílio, entendeu? Às vezes é exílio forçado, mas não, teve muita gente lá na época da ditadura que foi se autoexilar em Londres, estava lá ganhando rios de dinheiro, tendo uma vida nababesca, e até hoje fica dizendo: oh, como eu sofro, meu Deus do céu, eu preciso de milhões do governo porque eu sou um perseguido pela ditadura. Acho que umas pessoas que nasceram aqui na década de 90 ainda estão dizendo: ah, eu sou de esquerda porque eu sou perseguido pela ditadura e Bolsonaro é um ditador militar, etc, etc. Bom, o que pode acontecer? Bolsonaro inverte um pouco isso, porque as pessoas sabem reconhecer quando existe uma perseguição política. Essa perseguição está cada vez mais descarada na sociedade, né? Obviamente com cumplicidade de boa parte da população, infelizmente, como todos os totalitarismos. É só você ler qualquer livro sobre um totalitarismo, seja um romance, né, como 1984, o Zero Infinito, assim por diante, quanto os livros de história, tem sempre uma participação popular ali. Mas a perseguição vai ficando clara. Quer dizer, eu acho que Bolsonaro, de fato, eu concordo com você, eu acho que Bolsonaro ele pode acabar se saindo, vamos dizer, politicamente com vantagens
No caso de uma prisão completamente arbitrária como essa, quer dizer, o Lula ele é preso e depois solto pelos próprios juízes que ele indicou, ninguém diz que isso aí interfere no processo, e o Bolsonaro vai ser lá preso, né, por causa de um Rolex que ele ganhou. Augusto também quer te ouvir. Paula, pois é, não, ontem quem é que foi aquele repórter da Globo News, ele foi aconselhado por quem a tratar do assunto certo? Ele não revela, mas eram alguns ministros. Ele fala em ministro. Ele não revela. Ministro. Ministro. Pronto, então, eles dizem, vocês têm aí o CID, vão tratar desses assuntos. Enquanto isso, como lembrou o Flávio, eles ficam investigando a vida pessoal das pessoas. Eu, quanto ao ministro Flávio Dino, eu tenho só uma curiosidade pessoal. Se ele me responder, eu já me dou por satisfeito. Eu quero saber quanto é que ele está, porque eu acompanho a silhueta do Flávio Dino com muita atenção. Quanto é que esse cara gasta com alimento por mês? Quanto vocês acham? Eu acho que dá para sustentar uma comunidade ou favela, dependendo do ângulo, né, de onde se olhe. Ele pode sustentar aquela comunidade que ele visita, sem segurança, que é todo mundo amigo, né? Porque esse cara aí, do jeito que ele está, ele não é possível que o salário de ministro seja suficiente. O assalto, por enquanto, à geladeira deve ter se intensificado. Posso acrescentar umas informações aqui, Paula, que eu já tinha dito antes? Por favor. Eu gostaria de ver aqueles microfones também sendo recolhidos, não só para perguntar sobre os presentes recebidos pelos outros ex-presidentes e que sumiram, né? Presentes que foram levados embora porque foram considerados personalíssimos, os outros podiam. Sumiram, sabe-se lá se foram vendidos, se foram repassados adiante, enfim. Mas eu gostaria também que os repórteres perguntassem para ele uma outra coisa que está sendo esquecida com essa cortininha de fumaça aí de Bolsonaro e Michele e Mauro Cid vão passar por uma cariação, que é: cadê as imagens das câmeras do Ministério da Justiça que não foram entregues à CPMI até agora? O que foi feito com essas imagens? Porque prendem tanta gente aí acusando que podem sumir com provas e coagir testemunhas. Será que Flávio Dino não se enquadra nesse tipo de desconfiança? Eu teria vontade de perguntar isso, né? E, por fim, tem mais uma cortina de fumaça, mais um assunto que foi apagado com cortina de fumaça, que tem a ver com essa palavra que eu falei, o apagão, né? Até agora a gente não sabe do apagão do Brasil, e já não se fala mais disso, porque tem que falar de Joia, tem que falar de Michele, de Bolsonaro. Realmente, Ana, se fosse preso, eu acho que o governo ficaria sem assunto. Bom, Augusto, você falou de geladeira, eu lembrei do Paulo na segunda-feira, dizendo que o Flávio Dino abre a geladeira, acha que vai dar uma coletiva, acende a luz, ele acha que é coletiva. Pois é. Eu falei que ele precisa, para melhorar um pouquinho, dar a entrevista mesmo, ficar falando. E não ou prosseguir o ataque e nos deixar em paz, né? Mas muito bem lembrado. Ele não vai entregar as outras imagens? Como é que fica? Ele não vai exigir que a Itália mande os vídeos do incidente internacional? Ele deixa de ser mentiroso, não? Vai se divertir como o Rei Momo no Rio de Janeiro. Sai com aquela escola de samba que vai homenagear o Sérgio Cabral e pronto. Vai lá decorar a letra da escola e para de perturbar a gente. É um comunista do PCdoB, do Ministério da Justiça, transforma o país em piada e em caso de polícia ao mesmo tempo. Lembrei de mais uma, Augusto. Não era ele que estava junto com o Barroso lá naquele congresso da Uni? Nós vencemos o bolsonarismo? Tem mais essa, perguntaria isso também. É muita cortina de fumaça, realmente, né? O Flávio Dino vamos preparar uma pauta por Flávio Dino. O Flávio Dino é uma pessoa muito singular, porque ele é o único comunista que está acima do peso, né? Quer dizer, ele é um político comunista, porque se ele vivesse num país comunista, eu queria ver ele manter esta figura com o salário de Cuba. Agora, eu quero fazer um comentário também muito importante, porque a gente faz piada com o Flávio Dino, o Lula faz piada com o Flávio Dino, mas sempre que alguém de direita faz uma piada com o Flávio Dino, ataques gordofóbicos, mais um ataque gordofóbico, etc. Aí quando o Lula faz uma piada
piada com o Flávio Dino, a mesma mídia vai lá e diz: entendo que a obesidade, uma doença muito importante. Olha que bom coração tem o nosso grande presidente Lula por se preocupar com a saúde do Flávio Dino. Então nós estamos preocupados com a saúde do Flávio Dino e principalmente com a nossa carteira e mais ainda com a nossa liberdade. É isso aí. Muito bem, vamos convidar Flávio Dino aqui para o Sem Filtro fazer uma entrevista. Vamos. Quem sabe? Pergunta tem, né? Não tem. Não vai faltar, não vai faltar. Vai render o programa todo. E as perguntas nunca são feitas nessas coletivas, né? Nunca são feitas. Não. Pois é.